Falar sobre dinheiro com quem a gente ama deveria ser simples, mas nem sempre é. Em muitos casais, esse é o território mais sensível e mais negligenciado. Eles preferem fingir que está tudo bem, evitar a conversa ou também deixar que um dos dois cuide disso, como se fosse um problema técnico e não algo que influencia diretamente a segurança, os planos e o respeito dentro da relação. Mas evitar não resolve. Pelo contrário, cria um acúmulo de frustrações e desentendimentos que uma hora ou outra vem à tona e quase sempre na pior hora possível. Se você já se pegou pensando que não sabe como falar sobre dinheiro com o seu parceiro ou com a sua parceira, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai mergulhar nesse tema com profundidade e maturidade, porque relacionamentos de verdade constroem com base em honestidade. E isso inclui, sim, conversas difíceis. Então já te peço para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Antes de qualquer coisa, é preciso entender o seguinte: discussões financeiras raramente são sobre cifras, elas são sobre valores. E eu não estou falando de números. Estou falando que o dinheiro representa para cada um. Para alguns o dinheiro é segurança, para outros é liberdade. Tem gente que foi criado ouvindo que dinheiro não cresce em árvore e desenvolveu uma mentalidade de escassez. Outros cresceram em ambientes onde gastar era sinal de status ou recompensa. E quando esses dois mundos se encontram, o conflito é quase inevitável, a menos que haja consciência e diálogo. Por isso, o primeiro passo é entender de onde vêm as suas crenças financeiras e também estar disposto a ouvir a do outro, sem julgamento. Essa é uma conversa que exige empatia. Você não está tentando provar quem está certo, e sim construir um caminho comum. Falar de dinheiro no meio de uma crise ou no calor de uma emoção é a receita para o desastre. Nessas horas, o cérebro está em modo de defesa e qualquer palavra mal colocada pode virar um ataque. A conversa sobre finanças precisa acontecer num ambiente de calma e conexão. Como quem decide cuidar de um projeto em conjunto? Então, o meu conselho é: marque um momento, sim, literalmente. Por exemplo, vamos conversar sobre como estamos nos organizando financeiramente no sábado à tarde. Isso já muda o tom da abordagem. Quando o casal entende que essa é uma pauta de planejamento e não uma bronca ou uma cobrança, a resistência diminui. Lembre-se, você não quer vencer uma discussão. Você quer construir uma parceria sólida. Casamento é uma parceria e o que funciona para outro casal pode não funcionar para vocês. Por isso, não se comparem, esqueçam as fórmulas mágicas. Vocês precisam construir acordos próprios. Vocês vão dividir tudo a meio a meio? Um banco conjunto ou contas separadas? Um fundo para emergências? O dinheiro individual para lazer? Cada decisão deve ser discutida com clareza e honestidade e com base na realidade de vocês, mas principalmente com respeito ao que é justo. Às vezes, um ganha mais, às vezes, um tem mais despesas pessoais. O que importa é que os dois sintam que existe um equilíbrio, que o acordo faz sentido para os dois. Sem isso, sempre haverá ressentimento escondido em algum cantinho. Não tem nada mais poderoso para unir um casal do que um objetivo em comum. Comprar uma casa, fazer uma viagem dos sonhos, sair das dívidas, investir em algo juntos. Essas metas funcionam como âncoras. Elas trazem propósito às conversas sobre dinheiro e transformam o cortar gastos em algo que vale a pena. Quando os dois olham na mesma direção, cada renúncia deixa de ser sacrifício e passa a ser uma escolha consciente. Eu quero que vocês estabeleçam metas claras, com prazos, valores e formas de acompanhamento. Criem o hábito de revisar o progresso juntos. Isso, mais do que qualquer jantar romântico, fortalece o vínculo da relação de vocês.
Não basta falar de números, é preciso expressar o que você sente em relação a eles. Quando você diz você gasta demais, o outro se sente atacado. Quando você diz fico inseguro quando vejo o dinheiro caindo, a reação é diferente. A chave está em falar do seu sentimento, não do erro do outro. Use frases que começam como eu me sinto, em vez de você sempre. Isso desarma a defensiva e abre espaço para o diálogo. E aos poucos, a conversa sobre dinheiro deixa de ser um campo minado e se transforma num exercício de construção emocional. Por mais que vocês conversem, nada muda se não houver ação prática. Isso significa planilha, controle, revisão de gastos, organização. Não precisa ser complexo, mas precisa ser consistente. Criem uma rotina mensal de revisão. Sentem juntos, olhem extratos, ajustem o que for necessário. Com o tempo, isso vira hábito, como qualquer outra coisa. E o hábito vira segurança. Se um dos dois for mais organizado, ótimo, mas isso não justifica o outro se isentar, porque a saúde financeira do casal é responsabilidade dos dois, do casal. Um casamento saudável exige protagonismo dos dois, inclusive nas finanças. Evitem o quem manda mais e cultivem o cuidem junto. Muitos casais caem na armadilha do poder financeiro. Quem ganha mais se sente no direito de controlar. Quem ganha menos se sente diminuído. E esse desequilíbrio destrói o respeito e a parceria. O dinheiro deve ser um meio para viabilizar sonhos, não uma ferramenta de dominação. Quando cada um entende o seu papel e valor dentro da relação, financeiro ou não, o casal cresce e se fortalece. Casais inteligentes não competem entre si, eles se protegem, se apoiam, se desafiam a crescer juntos. Para concluir a nossa conversa, conversar sobre dinheiro é um ato de amor, sim, amor, porque exige vulnerabilidade, requer confiança, demanda escuta, paciência, entrega, mas acima de tudo é o alicerce de uma relação adulta e verdadeira. Evitar esse tipo de conversa é o mesmo que plantar rachaduras invisíveis no edifício que vocês estão construindo juntos. Cedo ou tarde ele começa a desmoronar, até que tudo desaba. Mas quando vocês aprendem a falar sobre dinheiro sem brigar, alguma coisa acontece. O relacionamento amadurece, a parceria floresce e vocês percebem que estão de fato jogando no mesmo time. Porque dinheiro é importante, sim, mas mais importante ainda é o que vocês decidem construir com ele. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou ao conversar com o seu parceiro sobre dinheiro? Vamos trocar experiência aqui, pode ser que a sua história ajude a de outra pessoa, de outros casais. E claro, se você quer mais conteúdo como esse, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa aquele like. Isso ajuda demais a levar essa mensagem para mais casais que precisam aprender a caminhar juntos de forma madura e consciente. Até o próximo vídeo.